Amigos internautas, eu sou George Magesse, produtor e apresentador do podcast Fuga de Talentos, que é transmitido pelo canal Rede Ambiente TV, edição de Giovanni Souza. O nosso convidado de hoje é o brasileiro Renato César da Silva Coutinho, conhecido como Renato Pantera. Renato, tudo bem contigo, meu querido? Opa, tudo bem? Tudo bem, é um prazer grande estar aqui falando com você e estamos aí para bater um papo, interagir. Renato, olha, aqui na minha direita nós homenageamos o Mané. Acho que você já ouviu falar aquela frase perdeu o Mané, né? Perdeu, mano? Sim, sim, claro. Carioca que não, Então isso aqui, carioca que não conhece essa frase não é carioca. essa frase aqui, mas a verdade é que é uma homenagem àquele Mané que o juiz falou, perdeu o Mané. Ah, Acontece que o Mané não perdeu, pelo contrário, ganhou respeito sim, e admiração por ele ter expressado, né, a liberdade de expressão. com A verdade certeza, é com essa. certeza. O nosso amigo Renato Pantera, compositor, cantor, ator, escritor, conhecido no show business na Europa e em vários continentes da Europa, dos Estados Unidos. O nosso amigo está há mais de 30 anos na Alemanha, de onde vai nos conceder essa entrevista. Renato, você é natural do bairro de Bento Ribeiro? É assim, na verdade, eu nasci mesmo em São João de Meriti, né? E aí minha mãe foi muito, ela foi para Bento Ribeiro quando nós estávamos todos pequenos, os filhos, diante devido à separação com meu pai, então ela foi para Bento Ribeiro. Eu fui criado em Bento Ribeiro, fui criado em Bento Ribeiro, mas nasci em São João de Meriti. Você foi criado, então, na terra do Ronaldo, nosso campeão número 9. Isso, Ronaldo é de Bento, Ronaldo é de Bento é Ribeiro. verdade. Ronaldo, Xuxa, Mário Lago passou por lá, É, só artista mesmo, hein? Natal. Artista da bola e O, artista o da. mais fraquinho sou eu. Renato, você então você estudava pela manhã, né? Na escola primária, e você trabalhava numa fábrica de móveis. Conta aí pra gente o que, que você fazia. Eu, devido às dificuldades financeiras da família, eu. Ah, você buscou essa informação que eu trabalhei em fábrica de móveis, é? É, Legal. você me deu essa Ah, informação. sim. É. Então, aí eu quando estava ainda estudando, eu ainda era adolescente, né? Estava entrando na adolescência praticamente, eu tive que trabalhar muito novo para ajudar a família numa fábrica de móveis. Então eu me candidatei para pedir emprego numa loja de móveis na Rua Divisória, chamava-se Jomar Móveis. Nessa loja eu passei a ser, sem experiência nenhuma, aprendi a ser lixador de móveis, né? Então eu lixava móveis para essa loja antes de, né, eu tinha clientes que encomendavam armários e vários tipos de móveis e passava por uma lixadura antes e eu era um dos lixadores que aprendi com o dono dessa loja. E paralelo a isso, né, eu ia para a escola de manhã e de tarde ia para essa loja estudar, trabalhar. Mas aí você participava de festival. O que, que você fazia nos festivais de música das escolas e na periferia do Rio, hein? O que, que você já tocava? Não tocava violão ainda, Ainda né? não, eu estava com 13 anos. Aí eu estava eu era meio bagunceiro na escola, então eu perdia muitas notas porque eu voltava à aula. E aí com isso, para passar para o ginásio, eu descobri que a música era o meio de eu ganhar moral com a diretoria da escola. Então começaram a aparecer festivais de música para estudantes ali na escola, ali no primário ainda. Então eu me inscrevi com o pandeiro e ganhei com um samba que chama-se Sem Rancor, Sem Vaidade. E como esse samba, eu ganhei um status na escola como músico, compositor, e passei a representar a escola Francisco Palheta, que era a escola onde eu estudava, ainda na fase de primário, né? Entrando na adolescência, com 12 para 13 anos, por aí, 13 anos. E aí, com isso, eu passei a ganhar notas na matéria de música
e passei também a me dedicar mais aos estudos, porque eu gostava muito de soltar pipa, rodar peão e bola de gude. Então, eu ia para a escola, às vezes, eu matava a aula para poder jogar bola de gude na frente da escola, eu e os colegas. Mas aí com Que isso, época boa, hein, é Renato? verdade. Aí Que época. com isso eu ganhei festivais, fui representar na escola, fui ganhando moral, aí me empolguei. Eu ganhei o festival tocando só pandeiro. Tocando pandeiro, eu cantei um samba, sem rancor, sem vaidade, que dizia: Não sei se você ainda me ama, não sei se meu pobre coração ainda vive o drama da paixão. Se você ainda me ama, vamos pra roda de samba. E aí foi. E com isso, Mas essa música, você nessa época fez alguma música, composição? Essa música é tua, essa não? música é minha, eu compus ela na sala de aula. Quando foi a É diretora mesmo? quando a diretora foi na sala de aula comunicar que ia haver o primeiro festival estudantil, eu me empolguei e já na sala de aula, na mesa, já batucando assim, porque eu já era percussionista, já tinha ritmo na veia. Então eu tocava já percussão e batucando na mesa. Aí eu fiz, não sei se você ainda. Aí eu falei, caramba, aí tia, vou escrever essa música. Era um molecote, né? Falei, vou escrever essa música. Ela falou, uau, bacana, todo mundo aplaudiu, a classe inteira. E aí eu me inscrevi e ganhei o festival tocando pandeiro, ganhei aquela medalha Ah, simbólica de ouro, né? Com aquela fitinha azul, com as cores do Brasil, aquela coisa nacional, né? Do país, né? E aí foi assim, aí eu me motivei e segui, comecei a descobrir ali o talento que eu tinha para compor. a primeira composição tua, Foi hein? a primeira, Beleza, hein? primeira. Você tinha o quê? 12 Eu anos? Você tinha mais ou menos isso? eu estava com 12 para 13 anos. É. Mas vem cá, você também, vou te dizer uma coisa, hein? 19 anos foi querer ser ator. Conta aí, dramaturgia, tragicômico, o que você fazia, Renato? Verdade. Eu, com 19 anos, é, eu estudava já estava já na universidade, mas eu larguei estudo, porque eu queria fazer. Eu queria. Na verdade, meu pai queria que eu fosse advogado como ele, né? Meu pai era advogado. Aham, E só que eu estava mais influenciado. Naquela época, eu trabalhava no escritório dele de dia e estudava à noite, né? E aham. aí eu decidi largar os estudos para poder me dedicar à música. E naquela época eu tava fazendo um curso de teatro, porque eu era muito tímido, sabe? Então Ah. aí eu decidi fazer um curso de teatro para poder desenvolver a minha expressão publicamente, né? Como músico. Na verdade, eu fiz para poder desenvolver, para me desinibir para cantar, em princípio, né? E aí Aham. acabei gostando. Eu fiz um curso muito bom que chama-se TECO, Teatro de Comédia, que fica ali na Álvaro Alvim, no centro do Rio, sob a direção do Jorge Paulo Nobel Medeiros, são ótimo diretor de teatro e atores conhecidos na cena do teatro. Eram professores e atores que não gostavam de televisão, eles sempre gostavam sempre de teatro. No Rio tem isso, tem uma classe artística lá do teatro que eles não gostam de televisão. Até hoje é assim. Eles são atores que gostam de teatro, né? E então foi ali descoberto que eu tinha também talento para ensinar. E com isso eu aprendi, eu fui fazer esse curso de teatro para desenvolver a dicção, porque eu falava de uma forma que ninguém entendia, nem eu. Eu tinha uma péssima dicção, né? E com teatro eu aprendi a falar plausível, a ter uma linguagem com respiração técnica, né? Porque o teatro exige isso para poder ser entendido. E também, por isso também eu uso muitas mãos, porque o teatro me deu essa coisa de se expressar, né? A própria, eu também fiz técnica de pantomima para apresentação, Expressão corporal, expressão né? corporal em Expressão si. corporal. Por isso que eu falo muito com gestos, com cara, isso vem do teatro, né? Com expressão de olhares, essa coisa do teatro que eu peguei com os diretores, né? E foi uma experiência muito bacana que até hoje acrescentou muito na minha trajetória artística, até hoje acrescenta, né? E só que com o tempo eu larguei o teatro, eu fiz muitas peças. A peça de apresentação do fim do curso foi no Teatro Carlos Gomes, né?
e teve um jurado forte, como Fernanda Montenegro, Maria Padilha, sabe? José Wilker, uma galera. A peça de fim de curso foi a peça Arana Contar Zumbi, do Augusto Boal, musical do Edu Lobo. É mesmo? Foi uma peça linda, foi teatro lotado, Teatro Carlos Gomes, foram a família de todos os alunos, né, como a minha família, foi todos os colegas da classe, e também foram vários artistas que foram ver a nossa apresentação, que também não estavam no jurado, mas o Teatro Carlos Gomes tem 2 andares, né, lá em cima, embaixo, né, tudo lotado. E eu que abria a peça. E o medo, primeira vez que eu ia entrar no palco, com aquela galera toda ali na frente, ali, me julgando. Eu tinha que abrir, eu tinha que entrar, eu fazia um personagem de apresentador, e aí eu tinha que falar uma coisa para o público, sair, e aí depois a peça começava, que era um navio negreiro, cheio de escravos, fazendo como um barco, e dentro desse barco, zumbi, amarrado, presas, né, ao barco. E aí, pessoal, aí tem aquela pessoal tinha que falar zumbi no açoite. Aí todo mundo sabe, zumbi, sabe, e remando, né? Zumbi perdeu no Aham. mar, zumbi. Aí zumbi arrebentava as cordas, quebra as fontes, arrebenta, né? E foi. Só que antes eu tinha que fazer a apresentação. O número de mortos na Guerra de Palmares, não sei o quê. E para falar isso, que era a primeira frase da peça, eu morri de medo. Ali foi a primeira vez e a última vez que eu tive medo de público. Porque ali era um exame da escola de teatro, né? E eu tinha que passar, eu tinha que Aham. ganhar nota boa, e eu tive medo, mas no medo, o diretor me deu muita coragem, falou: você consegue, você tem que conseguir, porque era uma fala de 15 minutos que eu tinha que fazer. Para mim, naquela época, 15 minutos, falando na frente de Fernando Montenegro, de José Wilker, de Mauro Mendonça, de Maria Padilha e outros que estavam lá, que não me lembro agora, era para mim demais, né? Imagina, superstar da novela, da televisão, do teatro, né? Fernanda Montenegro, madrinha, né, dama do teatro. Eu falei, o quê? Mas eu consegui. Dei umas gaguejadazinhas por causa do medo, né? Mas consegui e eles me aprovaram, deram a nota legal e tal, foi bacana. Então, dali em diante, depois dessa experiência, eu nunca mais temi público nenhum. Naquela época também, Renato, tinha aquela turma, não sei se é dessa época, Asdrubal trouxe o trombone, tá na Asdrubal trouxe o rua, trombone. Jorge Morto, Sim, sim, Companhia de Teatro, sim. Armazém e Companhia, E né? nessa época, paralelo a esses grupos todos que eu também tive conexões com eles, eu também eu montei o próprio grupo depois que eu me formei como ator. Eu fiz com o diretor Nobel Medeiros, que foi meu professor e também muito amigo, ele me deu muita dica de direção, e eu achei que eu poderia dirigir um grupo. Então, eu montei um grupo, né? Chamava-se Matusalém Mil Ideias, um grupo, e a gente ensaiava no MAN, ali no Flamengo, sabe, na Ateu do Flamengo. Sei, Ali sei. muitos grupos de teatro Uhum. ensaiavam ali, né? Naquela época podia, não tinha violência, né? Não sei agora, mas naquela época a gente podia ficar ali à noite até meia-noite, 1 hora da manhã, e tinha ônibus para voltar para casa, não tinha tanta violência assim, né? E aí ali a gente preparava várias peças de teatro que fizemos foram montadas ali, cenários, né? Mas a gente, né, as peças que eu escolhi era sempre peça com musical, onde tinha movimento de corpos, que não exigia essa coisa de cenário de armários, era mais com corpo, era tudo expressão corporal, né? E com linguagem, que é porque era maneira de fazer um cenário econômico, trabalhar com os corpos sem ter que usar Ah, objetos para poder ter que carregar, transportar. Então, o próprio ator era também, ao mesmo tempo que ele era o ator, personagem, ele era também o objeto como expressão corporal usado no palco, né? A linguagem que se usa. Foi uma experiência maravilhosa. Eu amo teatro até hoje. Só que, é isso. Isso é ótimo para você que se apresenta no palco, né? sim, Agora, Renato, você. Que história é? Aí você deu uma mudança geral para a música. isso. Aí Quer eu tive dizer, uma crise, uma fase muito difícil. Eu tive também uns conflitos com o último grupo de teatro que eu tive, que eu estava montando uma peça que chama-se Tudo Azul no Hemisfério Sul, que era do autor Marcos Borges, né? Que é uma peça que era no manicômio, onde todos os atores eram loucos, né? E eram todos os personagens loucos e cada um tinha uma história. Então tinha um médico que era louco, tinha uma tinha uma personagem que ela era viciada em sexo,
tinha um outro que era homossexual, tinha outro que era bandido, tinha político, tinha de tudo. Era uma peça muito boa e difícil de montar, né? Porque eram 25 atores que eu dirigia. Então, trabalhar tudo isso, eu tinha um assistente e nessa fase eu cometi alguns erros que me fizeram abandonar o teatro. Foram erros que eu cometi, alguns erros que eu cometi, que eu reconheço hoje e que me custaram caro emocionalmente, sabe? Não que eu agredi alguém, não. Erros burocráticos, né, que aconteceram. Que eu era muito jovem, então eu fiz uma coisa que eu achava certa, no fundo não era. Eu estava com dificuldades financeiras, né? Estava sem ganhar dinheiro e os atores eram todos de classe média alta da Zona Sul, de várias partes. Tinha também da Tijuca, gente do Grajaú, de Botafogo, do Flamengo, Copacabana, Ipanema, uma galera assim, sabe? Dali da classe média do Rio, né? E então eu cometi um erro que eu mesmo me tirei da cena do teatro devido a esse erro, que eu não prefiro não comentar muito, porque foi uma coisa que marcou muito. Mas, enfim, Que bom, Renato, mas que bom. O destino levou você para um lugar muito melhor, Renato, exatamente. Aí eu peguei, né? exatamente. Aí eu com essa experiência ruim que eu tive, eu decidi que ia ficar com a música. E eu falei, eu não quero trabalhar mais em grupo, vou trabalhar sozinho, com violão e voz. Aí o que eu fiz? Eu trabalhava no escritório do meu pai, na Rua Santana, né, que era advogado, escritório contábil e de advocacia. E aí eu fui, paralelo a isso, eu fui para a praia de Copacabana. E ali começou toda uma. Já tocava na noite, violão, né? Falei, eu não quero trabalhar mais em grupo, vou trabalhar solo com violão e voz e vou levar essa minha bagagem de teatro para a música e vou fazer uma coisa teatral musical na praia. Essa foi a ideia. Foi de uma certa forma a revolução na praia de Copacabana e Ipanema. Mas peraí, Renato. Antes disso, Hum, você mandou uma foto, você vendendo picolé na praia. exatamente. Saiu do escritório de advocacia do teu pai, foi Sim, vender picolé na praia. Rapaz, que força, hein? é verdade. Que força, hein? Naquela Que época, força. sim, posso falar? Claro. Sim, meu pai ficou estupefato, né? Ele ficou muito chateado comigo na época. Meu pai tinha clientes ali em Copacabana, Ipanema, que frequentavam a praia, né? Meu pai tinha clientes ali na Barata Ribeiro, ali na Atlântica, a gente assim, sabe, com certa posição social e econômica e financeira. Então, ele ficou com preconceito das pessoas me verem como mendigo, como pena na rua, como vendendo picolé, né? Pelo status que ele tinha com essas pessoas. Para ele as pessoas não iam entender eu sendo filho de um advogado que tinha clientes lá na Zona Sul e o filho desse advogado vendendo picolé na praia. Para ele foi sabe? E aí ele ficou com bronca de mim, ficou chateado, me criticou, mas eu falei, pai, eu quero seguir minha estrada, eu quero seguir meu caminho. Aí né, ele não entendeu, eu pedi as contas do escritório, fui, peitei, falei, olha uma coisa, então tudo certo. Não sei nem pagar nada de salário, não. Eu vou ralar na praia. Eu quero trabalhar artisticamente. Então, o que que eu fiz? Eu fui para a praia de Copacabana. Eu descobri que tinha um galpão ali na Rua Bolívar, que era da empresa de picolé sem nome, né? Que inclusive essa fábrica, esse galpão Eu me lembro. Sorvete sem sem nome. nome. Essa loja era uma consignada que pertencia à prima do Tim Maia. Era uma prima do Tim Ah, Maia é? que era dona dessa loja, que oferecia serviço de ambulante para as praias, para o pessoal vender para a praia. E eu vendia picolé na praia. E eu descobri através de um colega que já vendia para eles, e eu fui lá. Aí gostei, primeiro dia, eu falei, pô, só vender picolé não, eu tenho que fazer uma coisa teatral aqui. Eu tenho que fazer alguma palhaçada para o povo rir e vender bem. Aí eu comecei a brincar com o público, aí eu peguei, amarrei o microfone na caixa de picolé e aqui o microfone ficava assim amarrado na corda aqui, ficava assim, né? E aí eu andava ali com duas caixas de picolé, aí eu ficava cantando jingle, inventava jingle das músicas de MPB da época, de João Bosco, de Caetano, de Gil, essa galera toda, inventava jingles com os produtos. Então eu pegava a música do João Bosco, por exemplo, aquela
toca de tatu, língua de porco, vozebu, rabada, tarará, né? E eu falava, coco, né? Coco tem limão, maracujá, sabe? Agora eu não lembro bem como fazia, mas era assim. E aí a galera da praia pirava com isso, e todo mundo pedia picolé do Pantera. Aí primeiro picolé, 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 né? E depois eu tive uma fase que aí com essa coisa do microfone, eu comecei a imitar Pantera Cor-de-Rosa. Daí vem o nome Renato Pantera, porque eu, É, né? Você pode, né? Porque eu comecei com as duas caixas de picolé amarradas aqui, né? Eu trazia 100 picolé em cada, pô, parecia carregar um peso aqui, né? Com o sol, ficava aqui ardendo, aqui, tudo queimado aqui do sol, né? Botava uma toalha aqui, mas mesmo assim a toalha ficava roçando, a pele ficava aqui em carne viva aqui, ó, em cada lado. E aí você inclusive usou uma frase aí, e você mandou uma foto de você, e você disse assim: depois que eu deixei de vender picolé na praia, fui para a Alemanha, fiquei mais branco. é verdade. Aí você foto, né? Pô, não é fácil pegar o sol do Rio de Janeiro, meu Aquela amigo. foto ali é real. E eu tenho muito orgulho, eu não tenho preconceito nenhum de colocar essa foto nas minhas redes, na propaganda, porque aquela foto para mim significa muito da minha luta, né? Então, É, eu não importa se alguém vai falar, pô, que tá se colocando preto pra caramba. Não, essa foto é real minha, como eu era. Não é mentira, não é uma montagem. Não é, uma, não é de uma inteligência artificial. Eu era assim mesmo na praia. Era 45 graus todo dia. 45 graus, de segunda a segunda. Aí eu comecei a imitar a Pantera Cor-de-Rosa. Pará. Aí, né, eu pegava o picolé da mão. Aí, pá, botava o dedo na boca, brincando. A galera pirava, era super teatral, sabe? Então todo mundo aplaudia, fazia aquela rodona assim em Copacabana, ali no posto 3, 4, 5, 6, depois Ipanema, posto 9, ali em frente ao César Paz, fazia aquela rodona. Então, pessoal, eu fazia uma interpretação ali de um jeito, mas ninguém sabia que eu tinha essa bagagem de teatro, ninguém sabia que eu era filho de advogado, ninguém sabia que eu tinha ali já uma formação escolar, sabe? Eu, não, eu não aham, precisava falar nada disso, do que eu trazia ali. Eu só tinha que apresentar uma coisa ali, né? Então eu não estava preocupado em aham. mostrar, não, eu sou filho de advogado, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu chegava lá e apresentava um formato, né? Como diz hoje na linguagem digital, né? Eu apresentava uma coisa que causava impacto. E era isso que foi o bacana de tudo, né? E o pessoal curtiu muito. Então, as crianças ficavam, mãe, o picolé do Pantera, mãe, eu quero o picolé do Pantera. O pessoal era o picolé do Pantera. Então, as crianças e os adultos também me apelidaram de Pantera por isso. E aí, eu acabei, mesmo que depois que aí eu comecei eu adotei esse nome como nome artístico. E mais adiante, também na praia, aconteceu que o Jornal do Brasil fez uma matéria comigo naquele Jornal do Domingo, lembra? Jornal do Brasil, aquela revista de domingo, eles me entrevistaram no Aham. Posto 9 num domingo e fizeram uma matéria dizendo que eu fazia o melhor show da praia. Essa combinação que eu fazia de teatro, música, que ninguém sabia de onde vinha, que essa bagagem que eu trazia e que eu não contava para ninguém, era segredo. Eu não tinha que contar, não tinha que me exibir. É. Eu tinha só que apresentar, simplesmente, né? Sem essa de querer tirar onda, sou ator, não, eu não era nada. Eu era um vendedor ali picolé, só isso. Então a pessoa ficava assim, caramba, que talento, o cara é show, não sei o quê. E o pessoal me dava dinheiro, botava dinheiro dentro, me dava, além de vender, de comprar o picolé, me dava uma caixinha gorda, né? E aí, Mas você. E o violão na praia? Começou. Você largou a venda de picolé e ficou com o violão? Como é que você fazia isso? Como é que foi essa mudança? Deixou, exa, deixou exata, a geladeira e o picolé? exatamente, aí Ah, de tanto eu fazer essa performance na praia e ter ganho crédito com os banhistas que viraram verdadeiros fãs do que eu fazia, eu falei, poxa, por que não pegar o violão ao invés de ganhar só comissão e fazer o show manter a performance, show, brincando com a turma na praia e ganhar um dinheirinho que vai ser só meu, ao invés de ganhar comissão que era pouca. Para o que eu fazia era pouca, mas já me ajudava, né? Não vou negar. Mas aí um dia eu experimentei. Eu fui, ao invés de ir para a loja da Sem Nome, eu fui para a praia com um violão caidinho, né? Violão fraquinho, né?
mas era aquele que Mas na própria praia, na na areia? areia, Era na areia, na asfalto? na areia, na areia, na areia. Ah, Aquele na areia o e pessoal brincava. isso, na areia e aquele sol de 40 na sola, quando você entra na praia que queima, né. Eu entrava o pé ficava vermelho, mas eu estava lá. Aí a primeira coisa que eu fazia, eu ia primeiro na água, na beira ali, para molhar o pé, né, porque a areia quente de Copacabana, de Ipanema. Aí eu fui com o violão experimentar. Aí cantei ali, tava todo mundo ali na areia, assim, naquela praia cheia, né, fim de semana, um sábado, aí, pô, lotado. É Aí começou Ipanema, Copacabana, primeiro foi Copacabana, co hã. primeiro foi Copacabana, No posto 5? no Posto posto 5, 5, posto 6? posto 5, ali perto do Aham, Otton, ali perto do Otton, sei. onde fica Hã. ali aqueles turistas ali rico e tal, né. Aí eu comecei ali, comecei a cantar umas musiquinhas e tal, pô, aí o povo pirou. Mas o pessoal da praia em si, Copacabana inteira, quando eu cheguei a essa decisão, todo mundo já me conhecia, do Leme ao Pontal, do Pontal ao Leblon, porque era todo dia eu ali, fiquei com você quem está na praia te vê todo dia, então o pessoal marca a sua imagem, né. Então eu ganhei uma imagem pública e um respeito artístico, o respeito que eu não tinha Que bom. conseguido na noite, né, que não foi assim tão elevado, comecei a conhecer pessoas, e aí eu tocava todo dia. O que eu fazia, o percurso que eu fazia com os picolés, eu passei a fazer com violão, do Leme ao Pontal, do Pontal ao Leblon. Era todo dia, cantando, cantando, eu parava num ponto onde tinha uma galera, cantava, tal, tal, tal. Aí muita gente já ia para me esperando, que queria desfrutar daquela alegria que eu dava para eles, que eu entregava. E todo mundo curtia muito. No Brasil você tentou, né? Hã? No Brasil você tentou gravar, você tentou a sua vida Tentei, artística, batalhei pra você caramba, eu busquei as chances, né. E ah, o que aconteceram foram muitas falsas promessas, eu tive muita desilusão, né, muita gente me prometeu muita coisa, perdi dinheiro, investi, eh, o que não tinha, mas no final não deu em nada. Mas tudo isso, na verdade, me preparou, foi tudo escola para poder eu chegar aqui na Europa com uma certa bagagem também. Hoje eu entendo assim, mas na época não. Na época foi como começar do zero, né. Mas no fundo eu não estava começando do zero, eu já vim para cá trazendo toda essa bagagem, daí esse exercício que hoje eu vejo como foi exercício da vida, a prática, os muitos nãos, as decepções, tudo isso me fizeram um cara forte para poder sobreviver aqui. agora, Renato, nós estamos na praia. Aí, em 1994, aparece um cidadão, né? Você ficou perto dos turistas, você ficava ali onde tinha turista. Apareceu um cidadão e te fez um convite, né? Sim, Aí mudou a tua vida. aí mudou. Aí, então como é que foi isso? É verdade. Eu eu Eu, na verdade, eu não vim eu não era para eu ter vindo para a Alemanha. Eu ia, na verdade, foram várias promessas, né. Primeiro eu ia para a Aham. Holanda, eu tive o pessoal da KLM frequentava ali a praia de Ipanema, nessa época eu estava indo mais para Ipanema. E o pessoal da KLM frequentava ali, então uma das comissárias de bordo, chefes, rolou um clima, passamos a namorar, né. Ela Aham. passou a gostar de mim. Isso já foi um certo escândalo na praia, né, porque o pessoal aí rolou inveja, né. "Pô, o negão, o cara músico de rua conquistando uma holandesa aí bonitona", né, o pessoal ficou meio pirado comigo, né, mas rolou. Aí ela me prometeu, ela falou: "Ó, fica tranquilo que eu vou arrumar um jeito de te levar pra Holanda". Aí ela ia vinha nessa coisa de, né, muito comissário de bordo, fica 2 dias num estado, vai para outro, então só que eu naquela época, devido às minhas decepções, às falsas promessas, eu não tinha paciência para poder esperar, achava que era conversa, então sabe, você passa a não acreditar em nada. "Ah, é mais uma conversa, né, é mais uma conversa". As gravadoras me prometeram, eu marcava encontros comigo na gravadora no Rio, chegava lá, eu ficava babando, ninguém me atendia. Eu ficava com a ilusão de que ia ser naquela época eles, né, atendia música para poder mostrar o trabalho, né, e eu ficava naquela ilusão de que eles queriam ver meu trabalho, porque saiu no Jornal do Brasil a matéria que fizeram na praia, né, então eu pensei que criei aquela ilusão de que eles iam me dar uma chance, que era o que eu queria na verdade, né, de mostrar minhas músicas. Naquela época eu já estava compondo bastante coisa, e
Só que não aconteceu. E aí, com isso, na praia, eu estava tocando e tal, tal, e aí, paralelo a isso, esperando essa pessoa da Holanda, essa holandesa, que estava arrumando local para mim tocar na Holanda. Só que eu não sabia desses trâmites que hoje sei como é a burocracia, né? Que não é assim chegar lá e arrumar logo um local para trocar, tem que ser legalizado, tem que ter um visto de trabalho e tal. Só que eu não entendia, eu não sabia nada disso. Como eu era livre na praia, eu pensava que lá também teria que ser assim, né? Mas não é. Saindo do país, entrando um tramite, né? Burocracias e tal, né, para não ficar ilegal, não ser expulso do país, né? Só que eu pensava que estava enrolando e ela estava realmente ajeitando. E nesse meio termo, eu tinha já o passaporte pronto. Por quê? Porque eu tive uma proposta para ir à Itália fazer uma turnê com o Samba Show do Rio, lá do Sargentelli. Ia uma turma, através de uma agência, a gente ia para a Itália fazer um show em Nápoles, né? Através de um carioca que tinha uma conexão com uma agência que tinha conexão com esse pessoal da Itália que faz show, que contratava artistas brasileiros de show de samba, né? Eu, apesar de ser muito eclético, eu tenho bom material de samba, sou percussionista de samba também, toco percussão geral, componho também samba. Então, aí, nessa que eu ia para a Itália, por isso que eu fiz o passaporte. Só que, uma semana antes da gente ir para a Itália, todo mundo pronto, com passaporte, com tudo direitinho para ir para a turnê, o contratante, que era um italiano que tinha uma casa de show na Itália, ele foi assassinado. Com a coisa de, sabe, aquela manipulação que para fazer o show tinha que pagar um tanto e tal, né? Tinha que pagar para a máfia, vamos dizer assim, né? Falar rápido, né? E ele se recusou a pagar. Ele tinha feito propaganda, tinha colocado placares na cidade e tal. Aí chegou lá a galera e falou assim, aí ó, o patrão tá pedindo tanto para poder liberar para fazer o show, né? E ele se recusou a pagar. Se recusou a pagar. Segundo eu soube, eles foram embora. Aí chegou, falou lá pro patrão deles, ó, fulano tal, o Marcos não quer pagar para poder a gente liberar para ter o evento. Aí o patrão, né, mandou matar. Não matou ele. Aí não aconteceu, a turnê foi cancelada e eu fiquei com o passaporte pronto. Olha como é que as coisas acontecem, né? Parece coisa do destino, né? Aí não Aham. aconteceu a turnê, eu fiquei chateado, fiquei frustrado, estava todo mundo empolgado, né? Ia ser uma graninha boa para todo mundo. A gente ia ficar lá 10 dias tocando. Ia dar um din-din, né? Além da passagem paga, com hotel, com tudo. Então, a gente ia com um certo status de representante do Brasil, pelo consulado brasileiro e tal. Não aconteceu. E nessa de não ter acontecido, eu voltei para a praia, segui tocando e tal. Aí, numa segunda-feira de 1994, um alemão, ele vai à praia de Ipanema, no César Park, que era onde eu mais ficava nos últimos tempos, porque ali era onde eu estava ganhando mais din-din, né? Mais dinheiro, fazendo um show. Não que eu fosse mercenário, mas eu vivia só da música, e ele estava dando, o pessoal queria que eu ficasse só ali. Chegou um ponto que eu ia de Bento Ribeiro direto para General Osório e pegava um outro ônibus até o César Park. Eu já cortava o caminho para ninguém me ver. É mole? Como se fosse um superstar me escondendo do povo. Não por mascarado, não. Era porque ali era porque ali eu estava com esperança de alguém me levar para fora do Brasil. Parece que eu tive essa intuição. Talvez se eu ficasse, por exemplo, no Posto 9, que estava a galera mais brasileira, que eram super legais comigo, eu sou muito grato a todo mundo ali, que me ajudou muito também. Talvez eu não tivesse conhecido esse alemão que naquele momento, em frente ao César Park, estava quando eu estive no ponto certo, no momento certo. Porque eu não conhecia ele, ele foi para 2 dias ali, ele estava no César Park 2 dias, ele ia para Búzios, ia voltar na terça-feira para viajar na quarta. Isso foi numa segunda-feira. Ele estava lá, ele viajou para Búzios, ele me viu e estava um tempo nublado. Ele falou assim: pô, você faz uma performance legal, não sei o quê, muito bom. Eu faço show brasileiro lá no meu hotel na Alemanha. Você quer ir comigo fazer uns shows lá? Te dou um quarto de hotel e tal, te dou um quarto no hotel. Aí você toca lá no bar do meu hotel para meus clientes e tal. Você quer? Se você quer, você chega aqui quarta-feira no aeroporto, aparece lá com a sua mala que eu vou, e seu passaporte. Você tem passaporte? Eu falei, tenho. Olha, porque, né, aí contei para ele a história. Ele é um alemão que falava português um pouco. Aí ele, mas como você tem passaporte assim tão rápido? Falei, é porque ela disse, aconteceu isso, isso, isso.
E caramba, parece predestinado, né? Ele falou até, É, você tem um destino interessante. Aí eu falei, não sei se é destino, mas foi assim, o rapaz morreu e o passaporte de todos nós ficamos cada um com o seu. Aí, aí ele falou, então tá, então você decide, quarta-feira, tal hora, chega lá umas 4, 5 horas antes no aeroporto, para checar se seu passaporte tá direitinho e tal, porque ele não tinha, o passaporte estava em casa, eu não mostrei, eu falei que eu tinha, né? Ele queria ver realmente, então para evitar qualquer estresse, né, qualquer imprevisto, chega lá umas 4, 5 horas no aeroporto no Galeão, em Tom Jobim. E assim foi. Aí eu fui no, eu saí de casa, eu falei com a minha mãe, eu recebi uma proposta para ir para a Europa, para a Alemanha. Minha mãe falou, eu tinha uma relação um pouco conturbada com minha mãe, e ela falou, para ela tanto faz quanto tanto fez, né? A gente tinha uma relação distante. Então ela falou, você faz o que você quiser e tá tudo certo. Aí eu, como eu não tinha assim tantos laços emocionais, matrimoniais, né? Enraizados, que me entristecesse de tentar essa aventura, eu fui com a, né? Fui com a coragem, né? Tive a coragem de chegar, não tinha laços familiares assim que me prendesse, né? Falei, eu vou lá ver qual é. E aí eu peguei, eu tinha uma mochila que era de camelô, pequenininha assim, que aí tinha uma cueca, tinha um par de meia, tinha mais duas camisas e mais nada, era tudo para ir para a Europa, para a Alemanha, em março, onde o inverno é o pico. O inverno naquela época, o inverno era inverno mesmo, né? Ainda não tinha esse clima desregulado como tem hoje, né? Então o inverno era mais pesado, né? O inverno era de 25, 30 graus abaixo de zero, né? Na Alemanha. Então aí eu decidi, eu fui para o aeroporto assim, cheguei lá sem pullover, eu fui com a camisa normal, tipo uma das camisas de praia que eu usava, e com uma calça jeans, eu tinha uma camisa branca e tinha um leãozinho assim, verde, né? Que eu ganhei de aniversário de uma tia, e assim cheguei no aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, o cara falou assim, ele estava lá, você veio mesmo, legal, ele falava português, né? Arrastado, mas falava. Ele tinha e até hoje tem casa de férias em Búzios. Aí ele falou assim: Mas cadê sua mala? Aí eu: Que mala? Eu, não- Cadê seu casaco? Eu falei: Que casaco? Eu tava com a camiseta assim. Eu tinha uma conga, era uma conga que eu tinha, né? Aquela conga azul, sabe? Que tinha aquela parte branquinha na frente. Tênis de pobre, né? Mesmo. Aí ele, "Mas você vai para a Europa assim, rapaz? Você vai para um frio de 15, 20 graus abaixo de zero, você não tem um casaco?" Eu falei, não tem nem mala. Eu falei, eu nunca saí do Rio, assim, em termos de. Eu nunca imaginei que eu fosse ir para a Europa. Como é que eu vou ter uma mala? Como é que eu vou ter? Eu te conheci na segunda, hoje é quarta, como é que eu não tinha nem dinheiro para comprar, porque o tempo estava nublado. Aí ele, é verdade, não sei o quê. Aí no aeroporto mesmo ele já comprou para mim um, porque no aeroporto, né, tem lojas, né, de roupa, já tinha, né? Aí comprou já um pullover para mim, de marca e tal. Aí eu ficava assim com o pullover, todo me olhando com o pullover. Pô, caramba, caramba, né? Algodão, falei, caramba, porra, chique, né? E com conga e aí calça jeans. Cheguei assim na Alemanha. que beleza, rapaz. Olha, é uma história muito, muito Tô bonita. resumindo, Ah, tô resumindo, tô hein? resumindo, né? Tô resumindo. Eu picotei pra caramba para É, poder contar, porque dentre esses passos que eu estou falando isso aí, tem muita coisa, mas eu estou resumindo, para poder, né? claro, Não claro. ficar muito Não, longo. não, a história o teu caminho é muito bonito. Amigos internautas, podcast Fuga de Talento não motiva nenhum brasileiro a sair do país. Mas se você tem um desejo, um sonho, né? Então é bom que você assista às nossas entrevistas, porque você vê aí o Renato, o caminho e descaminhos, ele vai falar a respeito disso, né? Hum, Hoje é um sucesso, na verdade. Hoje ele conseguiu realizar um sonho. A verdade é essa, né? é verdade. As pessoas correm atrás, tem que correr atrás, né? E, internauta, se você quiser assistir as entrevistas de Fuga de Talentos, acesse no YouTube Rede Ambiente TV. Uma ressalva que eu E gostaria de nós, temos, fazer, e nós temos entrevistas anteriores na C4 TV Web.tv.
É isso aí, Renato. Então, meu amigo, você foi lá para ficar 3 meses, foi isso? Isso, A conversa foi essa, isso. três Eu meses. fui para ficar 3 meses. Posso falar? Claro. Eu fui para ficar 3 meses. E o que eu não. E nesses 3 meses, muita coisa aconteceu. Esses 13 meses foram para mim foram 13 meses de escola de 30 anos. Por quê? Ah, Porque eu descobri muita coisa que eu não sabia e que eu hoje posso passar para quem almeja ir para a Europa, né, para a Alemanha, porque tem muita gente também, muitas pessoas, jovens principalmente, eu também estava jovem quando vim para cá, né, já vim jovem também, que, sabe, um dos erros que não se devem cometer, eu sei que eu não devo dar conselho para ninguém, aprendi na vida que todo mundo tem que viver suas próprias experiências e aí tirar suas próprias conclusões, porque essa coisa às vezes, quer dar sermão, agora está querendo dar não, mas eu acho que acho que não custa nada passar algumas coisas das experiências vividas, né? O que a gente aprende para as pessoas ter uma orientação melhor até para poder se planejar, né? Para poder sair do país, né? Eu tive o privilégio, entre aspas, de poder dizer de cabeça erguida, sem arrogância nenhuma, por exemplo, que eu não vim para a Alemanha atrás dos marcos, nem do zero, muito menos do euro, que veio depois, né? Eu vim para a Alemanha não para melhorar de vida, na verdade. Eu vim para a Alemanha trazido por um alemão para tocar. E, na verdade, o plano era de 3 meses e voltar. Ele queria que eu ficasse 3 meses. O destino se encarregou de eu ficar aqui. Eu voltei para o Brasil, conheci pessoas e tal. Mas uma coisa que eu não aconselho é querer vir para a Europa, seja para onde for, sair do Brasil. Vou falar diretamente para brasileiros, também serve também para amigos meus, para filhos de amigos. Tem que ter muito cuidado com o sentimento de que, eu vou lá para a Alemanha porque lá está o dinheiro. Não faça isso. Não faça isso porque pode bater de frente e se decepcionar muito, porque até você chegar a ter acesso ao dinheiro, seja o mínimo que for, há todo um processo de integração, de adaptação à língua, à alimentação. São processos que parecem coisas bobas, mas sem esses detalhes a pessoa não consegue se estabelecer basicamente dentro do país. A língua, ao modo de vida, aceitar essa outra cultura, tudo isso faz parte de um processo, se adaptar a essa outra cultura, tudo isso faz parte de um processo de adaptação que não tem preço. E esse processo faz parte do sucesso para quem quer viver em outro país. Sem esses elementos, fica uma vida muito limitada e a pessoa fica frustrada, aí começa a falar mal do país, que todo mundo é frio, que todo mundo não presta, que não sei o quê, que é um país muito chato, que não sei o quê. Aí começa a colocar defeitos demais. Por quê? Mas a pessoa que não se, se, se doar para poder evoluir dentro desse outro país, de poder conviver com outra cultura que não seja a sua, se ela não chegar, não abrir a cabeça para isso, dificilmente ela vai se adaptar, seja onde for. Essa é uma coisa que eu digo para qualquer pessoa que queira sair do Brasil. mas, Renato, a verdade é o seguinte: o brasileiro tem uma situação diferente, né? O brasileiro ele precisa de afeto. Você sabe disso. No Brasil, você entra num barzinho, vai tomar um cafezinho, de repente você já conhece meia dúzia, você bate papo, você já bota a mão no ombro do cara, não sei. Na Europa é É diferente. O diferente. brasileiro não vai encontrar esse afeto Não vai na encontrar. Europa. As pessoas, Exato. não sei se é por causa do clima. É, aqui na Espanha, por exemplo, já estou aqui há 5 anos. Minha esposa é espanhola, tá? Uhum. Tem alguns parentes. É difícil você fazer amizade. Não é tão fácil. Não, Do tipo do Brasil. O brasileiro precisa ter duas coisas que eu sempre falo: coragem para deixar tudo aquilo para é trás, verdade. né? E ter talento como o Renato. Renato chegou de uma maneira, hoje é um músico, um cantor, um escritor e viaja pela Europa. Então ele teve coragem para sair com a mochilinha dele, com roupa de verão, Sim. né? E teve talento para conseguir o que ele conseguiu hoje. Renato, você em 3 anos você gravou um CD aí.
Fala um pouquinho da. Vamos falar da música agora, desse Sim, CD, sim. as músicas que você gravou. Sim. Eu queria só argumentar para seguir a coisa do CD, só acrescentar um Pois não. detalhe que, por exemplo, você falou que o brasileiro precisa muito de afeto, né? Eu sei disso. Mas no instante que eu aprendi, eu também vi assim, mas no instante que a gente sai do país, a gente tem que abrir mão desse sentimento, senão fica difícil, porque esse afeto, a gente só vai conquistar esse afeto, só vai conseguir ter esse afeto no instante que a gente entra no processo de integração. Aí É, você vai entrar no convívio social, você, as pessoas vão se abrir mais. Eu percebi isso aqui, e eu penso que na Espanha não deve ser diferente. Mas, enfim, é, é, aí eu fui morar nesse hotel, e aí o dono desse hotel, ele fez uma festa para minha despedida. Isso foi na época que o Ayrton Senna faleceu. Eu estava perto de ir embora, uhum. né? Naquela coisa que teve aquele acidente com o Ayrton Senna. Teve uma festa no hotel e ele convidou uns amigos dele alemães, que foram nessa festa. E esses amigos faziam eventos brasileiros, alemães casados com brasileiras, faziam festa brasileira. E um desses alemães me viu tocando nessa festa. Aí eu falei para ele minha situação, meu tempo está acabando aqui e tal, já tô aqui 3 meses, ele já estava prolongado para 6, conseguiu prolongar para 6. Aí ele falou, poxa, você canta bem, não sei o quê, você quer trabalhar comigo? Eu vou dar um jeito de conseguir um visto para você ficar mais 6 meses e tal. Aí eu tenho barraca de caipirinha, você pode trabalhar comigo para ganhar um dinheirinho e fazer o show na barraca cantando acústico. Eu falei, tranquilo, eu já toquei na praia acústico, para mim não é problema tocar na barraca, né? Aí foi assim, aí dali fui conhecendo outras pessoas, e até chegar um alemão que me deu o visto artístico, um produtor musical. Esse produtor musical, ele fez o CD Rádio Rio, com composições minhas, composições estas que eu já queria ter feito no Brasil, mas que lá me foram negadas, né? Com muitas falsas Ah, promessas e tal, gravadoras e tal, que não, não, não reconheceram o valor do trabalho que eu tinha, né, já naquela época. Muito embora eu acho que essas coisas, hoje eu aprendi a ver que muitas coisas a gente pensa que está preparado e às vezes não está. Talvez eu não tivesse preparado naquela época, para merecer o sucesso que eu achava. Talvez eu tinha que passar por todo esse processo para de amadurecimento, claro. né, de experiência. Uns conseguem sem experiência nenhuma, que não canta nada, com todo respeito, mas consegue. Outros têm um outro destino, né? A estrada é mais longa, a estrada é de pedra, como a minha, né? Então aprendi na vida que, já que eu não posso tirar as pedras do caminho, aprendi a caminhar em cima delas. É o jeito. E, Aí, né? né, e tirando do caminho e lutando, e sem guardar mágoa de nada, sem querer agredir ninguém. O negócio é seguir, né, a minha estrada. E ele fez esse CD Rádio Rio, com composições próprias, onde tem a música, inclusive tem a música que eu fiz para, né, a Praia de Copacabana, que chama-se Nos Bares de Copacabana, né? Eu fiz também música para Tom Jobim, eu fiz várias músicas na praia, né? Posso cantar umazinha? Amigos internautas, vamos receber uma canja, como a gente fala aqui no Brasil, do nosso Renato Pantera. Vai lá, Renato, qual a música que você vai? Então, essa música, ela está no CD Rádio Rio, produzida em Stuttgart pelo produtor musical da empresa Ala Records, Ala Hyla, que foi o produtor que me deu o visto artístico para trabalhar com ele na Alemanha. Aí essa música eu fiz em Copacabana quando eu tocava na praia. Aí eu fiz assim, é um resumozinho da história, é um resumo menor ainda de tudo que a gente está falando em termos de Copacabana. Primeiro, assim, ó. Tá saindo bem o som aí? Tá? É um samba bossa nova. Nos bares de Copacabana, na beira da praia, Avenida Atlântica. Quantas noites eu vaguei, quantas mesas que eu cantei,
muitas línguas improvisei, eu sim, nos bares de Copacabana. Já dizia o poeta que tu és a princesa do mar, do mar, do mar. Em versos e prosas, todos querem te amar. Linda, singela, maravilhosa, és dos meus olhos a menina mais charmosa. Linda, singela, maravilhosa, és dos meus olhos a menina mais charmosa. Copacabana, 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 Copacabana. Viu, Mané? Ganhamos uma canja aí do nosso artista internacional, Renato Pantera. Mané. Ô, Renato, Sim, esse foi o primeiro CD que você gravou com essa música, foi o não? primeiro Foi o primeiro CD, Rádio CD? Rio. É. Foram Você, tá, você já gravou quantos CD? Você gravou mais um, que foi Emoção, Quanta Emoção, isso. né? Tem o CD com É a isso? emoção. São 2 CDs e vários singles. Porque depois que surgiu o formato de stream, né? Music streams, né? Nas Ah, plataformas digitais, eu aprendi que o lance é mais lançar singles, música individual, né? Música solta, ah, produzir em estúdio e lançar nas plataformas. Porque sei. CDs praticamente hoje quase não vende. E quando vende, é assim, de músico muito estourado, o que não é meu caso, eu sou realista. Então, para mim, é um custo que eu posso evitar. Fazer um CD, aquela coisa com capa, com folheto, é muito caro. Né? Então, a Ah, produção de estúdio já é caro, fazer uma música. Né? Eu faço música com arranjadores de ponta no Brasil, né? Uma galera que tem nome na cena musical do Rio, de São Paulo, galera assim, top, né? Para ter uma qualidade boa de apresentação do meu trabalho. Então, já é um gasto que eu tenho, que não tenho suporte de empresas que me ajudam, não. É eu que invisto em tudo. Então, eu tenho que ir com o pé no chão. E não está valendo mais a pena para esse CD. Então, eu tenho vários singles publicados. Tenho 2 CDs e é, vários singles. Que se eu botar uma coletânea, dá mais de 30 músicas. Entendeu? esse Quanta Emoção, você recebeu o voto popular, né? Um prêmio que você recebeu. Sim, ganhei um prêmio. Foi, Eu, fala aí a respeito desse prêmio. Esse prêmio foi dado aí na Alemanha. Como é que foi? esse prêmio foi dado por um projeto de um brasileiro, um jornalista, que ele, inclusive, o nome dele é Pepe. Ele é de Minas Gerais, mas vive nos Estados Unidos, ou voltou para o Brasil, não sei. E ele tinha um projeto de premiar os brasileiros que representavam a cultura brasileira da forma mais digna em várias áreas, né? Então, na área de música, houveram muitos inscritos de várias partes, da Inglaterra, da França, onde tinham brasileiros, artistas, né, músicos, cantores, compositores, que se inscreveram. O Top Planeta chamava-se o evento. Então, categoria, voto popular, categoria, melhor cantor, melhor intérprete, não sei o quê, né? E eu ganhei pelo voto popular, né, o prêmio status de melhor cantor e compositor, músico, né? Ô, Renato, você me mandou agora um vídeo do Extremes, né? Como eu mandei para. Esse último que você mandou foi Extrema. Ô, Gil, bota esse clipe. Posso botar o clipe que você me mandou, Renato? Pode, claro, A claro, parte. claro. Ô, Gil, bota esse clipe que eu te mandei a isso. Bota aí, produção.
Esse foi o último trabalho teu, no último. Não, depende do clipe. Eu te enviei tantos que eu tenho que ver para poder definir. Aí eu, né, posso me orientar melhor. Eu me lembro que o Gil deve estar procurando aí que você mandou tanta coisa, aliás, você, graças a Deus, você tem muita coisa E, mesmo, não- e- e Renato. não mandei tudo, hein? Eu só mandei 50%. Eu sei que você só mandou 50%, eu sei disso. Ah, Olha, está procurando lá, esse CD. né? E agora? Esse CD aí, Renato, esse CD, né? Sim. Vai rodar e fala aí a respeito desse trabalho. Então, esse vídeo eu fiz, essa foi uma produção bacana que eu fiz aqui na Alemanha. A música foi produzida em Hamburgo e o vídeo foi feito aqui na Alemanha. Eu fiz esse vídeo com a intenção de, de levar uma reflexão sobre a importância, né, de evitar poluir os rios, evitar poluir a água, né, a natureza, proteger mais a natureza, né, no sentido geral, principalmente a água que está cada vez menos na terra e que as pessoas se conscientizem sobre essa coisa de jogar os lixos nos mares, que matam também os peixes, né? Então, Vamos escutar 2 minutinhos. Ô Gil, bota o som aí do vídeo, um pouquinho. Aí. Da fonte limpa, água pura, beber. e da importância Lavar a que o alma, povo amenizar quer o beber uma água sofrer. limpa, né? No caminho Só que para sempre beber a uma se água limpa, fortalecer. tem que cuidar dessa água, né? O povo quer viver. Entendeu? Essa é a Isso história. você gravou em Berlim também, essa. Lavar a alma, amenizar o sofrer. Essa eu produzi No aqui. caminho sempre Entre a aqui e se Hamburgo. fortalecer. Foi gravado no estúdio em Hamburgo. No caminho sempre a Né? se fortalecer. No caminho sempre a se fortalecer. Então é uma música que você fez para natureza, né? Preservar a Exatamente. natureza. É. Ficou muito bacana isso. Eu mandei para os grupos, hein? Bacana, legal. Ficou legal. Ouvindo um batuque me inspira. Essa música aí, ela teve no YouTube, agora no fim do ano, que trabalha só mais de um milhão de audições, de streaming. Ô Renato, me diga uma coisa. Esse produto teu só tá na Alemanha ou você colocou em outro país aí? Isso em alguma rádio? Como é que está funcionando esse seu trabalho? O trabalho tá em todo mundo, porque eu tenho a distribuidora agora no sistema Ah, streams, a música vai para as plataformas através de uma distribuidora, né? E eu aham. tenho um contrato prêmio com a DistroKid, que é uma das melhores, é a número um no mundo, que é americana. Ele distribui para todo mundo, Ah, está na Amazônia, então está em todos os países, e aí tem estatística de quem ouve e tal. E claro que tem que seguir fazendo muita propaganda, distribuir nas redes sociais, para os amigos dos amigos, e no Brasil tem também as rádios digitais que estão também tocando bastante a música Quanta Emoção, que é a música de trabalho no Brasil atual, que é um forró que eu tenho, né, que é em homenagem à Bahia, que eu fiz, e as rádios estão tocando bastante lá atualmente. Paralelo às conexões que eu faço aqui na Europa e no mundo em geral, através da distribuidora e também através das redes sociais, eu também faço conexão no Brasil, porque apesar de estar aqui, apesar de todas as apesar de todas as experiências ruins que eu tive no Brasil, artisticamente falando, eu ainda sonho em conseguir ter meu trabalho reconhecido no Brasil, eu ainda sonho em ter sucesso no Brasil, sabe? Como artista. É um sonho que eu tenho, que apesar de sonhar com o pé no chão, porque minha base é aqui, paralelo, eu ainda acredito que tem pessoas honestas lá, não vou generalizar, foram experiências isoladas minhas, pessoas, né, artísticas que não deram certo, que me iludiram, me enganaram, mas eu acredito que ainda tem pessoas de boa índole, de bom caráter, que pode ainda somar no meu trabalho, né?
me ajudar, porque eu sei que sozinho fica mais difícil, né? Então, eu tenho conexões com rádios comunitárias no Brasil atualmente, que estão comunitárias e web rádios, que algumas físicas e só digitais, físicas e digitais e umas só digitais, mas que tem uma ótima audiência e que também ajuda muito na divulgação do meu trabalho no Brasil. E atualmente a música de trabalho que eu tenho no Brasil chama-se Quanta Emoção, que é a música título do segundo CD, que é um forró. Essa música, ela está tocando geral em todo o Nordeste. Por exemplo. Ô Renato, você além da Alemanha, na Europa você tem feito. Bom, você fez show em vários países da Europa, Sim. mas além da Alemanha, qual o país que você mais faz show? Além da Alemanha. Além da Alemanha, atualmente, eu não tenho saído da Alemanha para shows pouco. Portugal, às vezes vou, né? Lisboa, tenho ido, mas assim, não tem assim, especificamente um país assim onde eu vou mais, porque depois da pandemia tudo mudou. Então, muitos clientes que me contratavam quebraram com a pandemia, que faziam eventos bons e que gostavam do meu trabalho que me contratava pagando direitinho, pagando o que eu cobrava, que sabe que eu mereço e pela logística que eu tenho, do gasto. Eu perdi clientes nesse sentido, infelizmente. Né? Uns morreram de Covid, outros perderam tudo porque não conseguiram se manter, apesar de o governo ter ajudado muito a indústria e o comércio, né? Para poder manter os trabalhadores, para poder manter, né, as empresas, firmas pequenas, né? Aqui na Europa também, mas alguns quebraram. Então, muitos eventos que eu participava não quebraram também. E aí, com isso, eu estou agora, depois dessa coisa de pandemia, eu estou num processo de, sabe, de me reerguer artisticamente em termos de show ao vivo. Eu tenho tocado pouco, na verdade. Por quê? Porque não é me recolocando, mas é, eu tive que me reinventar. Por isso entrou essa coisa também do streaming. Foi na época da pandemia que tudo parou e eu não parei aqui. Eu continuei trabalhando. Foi quando eu escrevi o livro, foi quando eu fiz as músicas no Brasil, porque pela internet hoje tudo muito mais fácil. É só gravar aqui a voz, eles fazem lá, manda para mim o arquivo. Eu vou no estúdio aqui, coloco a voz, mando para lá, eles mixam, faz a masterização, me entregam o produto. Né? Então é isso. Então eu foquei mais na produção digital, na produção para publicação digital, do que fazendo show ao vivo. Mas estou voltando pouco a pouco, aos poucos. Mas Renato, também tem que ter tempo, né? Você com o teu livro já teve na Bienal, né? Sim, Já teve na Bienal aqui no Brasil, né? Vamos falar agora do teu livro, né? beleza. Caminho e Descaminho foi o primeiro livro que você publicou, não? Caminhos desse Caminhos foi o primeiro livro que eu publiquei e que, na verdade, eu nunca imaginei que eu fosse escrever um livro. Eu não tinha essa ambição, não tinha esse sonho. Aconteceu. E como é que se deu isso? Como é que se deu essa vontade? Sim, essa vontade surgiu. é, antes dessa vontade ter surgido, aconteceram fatos interessantes que eu posso contar aqui para você. Posso falar? Ah, pois não. A coisa assim, quando eu tocava na praia de Copacabana, quando eu larguei o picolé, que eu fui tocar também na Atlântica, por isso eu fiz a música nos bares de Copacabana, né? Nos bares de Copacabana, né? Nessa época, um dia eu estava passando pela Siqueira Campos ali, indo para Atlântica tocar, estava um tempo assim meio, sabe aquele tempo chove no mole, aquele mormaço, né? E ali estava sentado ali no, no Rondinelli, conheceu o Rondinelli Ah, ali na esquina com Siqueira Campos, Atlântica? sei, conheço, sou Restaurante ali na carioca. praia, né? Então, Ah, ali estava sentado o Jorge Amado e a Zélia Gattai, tomando chopp. Eu passando com o violão, eu não ia nem parar, porque estava vazio, o tempo estava meio nublado. Sabe como é que é? Quando o tempo está nublado, o carioca some, né? ah. Aí, estava assim meio nublado e tal. Eu peguei, passando, aí ele me chamou. Ei, toca uma música aqui para nós?
Porque eu andava na praia ali com o violão sem capa. Quando eu estava andando, o violão eu carregava o violão assim, ó, aqui, né? Mesmo Ah, violão de estrada mesmo, né? Da rua, né? Era aqui, ó. E não era esse aqui, não. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é um Takamine, caro e bom. Esse aqui é violão 5 estrelas. Mas aquele da época era violãozinho mesmo de guerreiro, né? Da rua. Aí, pô, o cara me chamou assim, eu não reconheci ele, não. Ele me chamou, ei, chega aí. Aí eu fui, senta com a gente aí, quer tomar um chopp? Pô, toca um som pra nós aí. Aí tranquilo, falei, a gente vai te dar um dinheirinho, não esquenta não. Aí eu falei, o que vocês gostam de tocar? Ah, toca o que você quiser. Aí eu, sem querer, fiz assim. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você no caminho, né? Leãozinho do Caetano e tal. Aí o cara. é do Caetano essa música? É do Caetano, é. Você trocou por um baiano, um escritor baiano, a música baiana. Exatamente, mas sem saber que era ele até então. Aí ele. Não sabia, não Eu não sabia. reconheci, eu até então não reconheci, não o reconheci, e nem reconheci a Zélia. Aí eu falei, Ah, aí eu sentado com eles ali, aí, mas rapaz, você toca música muito bem, que não sei o que é sotaque baiano. Aí eu falei assim, não, o senhor é baiano? Mas não, você não conhece um baiano assim como eu? Aí ele brincou, mas ele não falou que era Jorge Amado. Eu falei, não estou reconhecendo, não. Aí ele, sim, sou baiano, e essa aqui é a chefe de tudo, falou. Que era a Zélia, né? Zélia Gattai. Aí eu, pô, muito prazer. Aí fiquei sentado com eles ali, tocando bossa nova, um cantinho, um violão, esse amor, uma canção. Cara, ele falou, pô, você toca muito bem, parabéns, não sei o quê. Conversando, tomando chopp, brinde, tal, saúde, pá, 1, 2, 3. Aí, daqui a pouco, ele chega para mim e fala assim, você vai escrever um livro. Aí eu escrever um livro? Eu não sou capaz de escrever livro, eu não tenho essa intelectualidade. Que isso? Vai sim. Aí eu falei, não, não vou não. Aí a Zélia falou, se ele está falando que você vai escrever um livro, meu filho, acredita que ele tem olhar mágico, hein? Aí eu, mas como? Mas como escrever um livro? até então você não sabia que era Jorge Não, Amado, eu já sabia. não sabia não. Aí a Zélia falou assim, você sabe com quem você está falando, que está falando que você vai escrever um livro? Ela brincou comigo assim, da Rio. Você sabe o que você está falando? Até hoje eu lembro. Eu falei, não, Jorge Amado, meu filho, você não está conhecendo o Jorge Amado? Aí caiu a ficha. Realmente, era totalmente a fisionomia. E eu já li vários livros dele. Aí eu, caramba, pior que é mesmo. É mesmo Jorge Amado. Eu gelei, né? Fiquei emocionado. Caramba! Naquela época eu lia muita coisa dele, né? Gostava muito da leitura de muitos livros interessantes, né? Que ele escrevia, de romances e tal, né? De histórias. Aí eu, pô, né? Capitã de Areia, eu acho show de bola. Aí Aí eu peguei e falei assim, poxa, pior que é mesmo. Aí ele, relaxa, agora que você já sabe, não se preocupa não. Me trate como foi antes de você saber que era eu, não quero saber de estrelismo. Vamos ficar aqui tomando chopinho. Aí, mais um chopp aí, doutor. Fala assim, muito simples, o cara assim, sabe? Um senhor assim, simplório demais. Um exemplo de um cara super cheio de sucesso, todo cheio de talento, mas com simplicidade ímpar. E aí, toma no shopping, bate-papo e tal. Ele falou: você vai escrever um livro. E aí a senhora falou: se ele está falando que você vai escrever um livro, meu filho, não duvide que esse homem aí tem um caboclo muito forte. Aí eu, aham, ok. Então, só aí conversamos e tal, passamos aquelas horas ali, eu fui embora, ele me deu um dinheiro e tal, botou naquela época, quando eu tocava, o pessoal colocava dinheiro dentro do violão, aqui dentro, né, onde tem aquele espaço aqui, né, Ah, ali, sabe que eu botava ali. Ali entrava Libra, Euro, não, na época era marco alemão, escudo português, peso espanhol, né, e por aí vai. E aí ficamos ali umas horas, me convidaram para jantar, isso era no fim da tarde já, 4 e pouco. Aí quando deu 6 e pouco, eu ia embora. Não, janta com a gente aí, rapaz, vamos comer aí. Não se preocupa em tocar aí para os outros turistas, não, que você aqui já está garantido sua noite. Aí eu, opa, então tá bom, vou ganhar um cachezinho, né? Fica tranquilo, como você quiser aí. Aí trouxe uma comida para nós e tal. Ficamos ali, depois eu fui embora. Aí ele me deu um dinheirinho, eu fui embora. Esqueci dessa história totalmente, que ele falou que eu ia escrever um livro, já não lembrava mais. Já vivendo na Alemanha, eu morava em Stuttgart quando cheguei,
eu tive uma fase que eu estava em conflito com o empresário que eu tinha, que me deu o visto artístico e tal, com o pessoal que eu trabalhava, e eu estava numa fase que estava todo mundo contra mim, eu fiquei numa paranoia de que eu estava sozinho. E realmente estava. Foi uma fase que eu fiquei totalmente isolado, mas em termos por erros meus, foi quando eu comecei a ter um pouco de sucesso como artista, eu deixei subir um pouco a cabeça, eu reconheço. Hoje eu consigo ver assim, né? Mas na época eu estava empolgado, eufórico, sonho realizado, CD pronto, né? O lançamento do CD foi um evento lindo, um concerto que veio imprensa, veio tudo. Então, aquilo tudo, para mim, foi. Eu não consegui segurar a onda, sabe, de sucesso, eu reconheço. Então, eu comecei a fazer alguma besteira que hoje não faria. Mas fiz, valeu como experiência, né? Quebrei a Mas, cara. Renato, Ui, mas e aí, você sentou e começou a. Como é que foi esse negócio? Porque o primeiro livro foi foi assim. Caminho e Descaminho, né? Por Já quê? vai para a terceira ou para a segunda edição? Não, o volume 1 já está na terceira edição. Eu reescrevi Terceira edição. o volume 1, eu reescrevi ele 3 vezes para melhorar a qualidade. Aprendendo técnicas, eu fui melhorando e republiquei para consertar coisas, né? Mas olha só, vou resumir, porque a história é longa, esse detalhe, por isso eu começar a falar, eu não paro mais. Tem que resumir. É, Nós já estamos aí, nós temos mais uns 5 minutos aí. caramba, Esse caminho descaminho sabe como é? é a sua vida? É um, é um, é um, É, é, é um romance com fundo biográfico da minha vida que eu coloquei de forma fictícia. Eu saí da história e coloquei de forma de ficção. E eu escrevi, o que me levou a escrever esse livro foi que, nessa fase de conflito que eu estava no Stuttgart, eu ia me suicidar. Eu queria morrer. E no que eu queria morrer, eu ia deixar uma carta. Essa carta se transformou no livro. Aí eu descobri que eu estava escrevendo foi uma um. época de depressão tua? Hã? Foi, você teve uma depressão nessa Eu tive uma época? depressão horrível que eu nunca tinha tido. Até então eu pensava que depressão fosse coisa de mulher só, né? Eu tinha ouvido aquela cultura machista que hoje não tem mais, mas eu achava que depressão, que isso, eu não sou mulher, era pensamento de, acho que todo brasileiro, né, daquela época, né? Mas assim, hoje eu não vejo assim. Eu vejo que a depressão é uma coisa que acontece com o ser humano, não só com a mulher, com o ser humano, né? Independente de ser uma mulher. Então aí eu escrevi eu escrevi uma carta e de repente eu estava bebendo, né? Muito nessa época, aí eu vi porque eu estava escrevendo um livro. Falei, isso aqui está saindo manuscrito, dá um livro. Aí eu desisti, eu ia deixar uma carta e ia me jogar da janela. Nessa que eu desisti de me jogar da janela, eu vi que não vou me matar não. Eu vou escrever um livro. Foi assim. Mas até então não tinha vindo na cabeça aquele encontro com o Jorge Amado, já não lembrava não, sabe? Eu comecei a escrever igual um louco, sabe? Aí minha vida passou a ser ir para os palcos, fazer shows e correr para casa sem falar para ninguém. Eu me escondia de todo mundo e queria ir para casa, estava fascinado em escrever. Aí comecei a escrever, a criação veio. Renato, eu me lembro que na época você não queria mostrar. Depois você falou para mim que como, todo mundo já leu, não leu, vai ler. Sim, Então você. foi uma besteira da minha parte ter comentado isso. Peço até desculpa, não foi arrogância, não. É porque eu pensei essa coisa do spoiler, que eu estou fazendo fazendo curso para melhorar como autor, então a gente vai aprendendo que não deve dar muita informação da obra e tal. Mas depois eu pensei, pô, o spoiler também faz parte para dar um spoiler, falar sobre o trabalho. Hoje em dia é normal, os autores falam do seu trabalho nos podcasts também, e eu andei vendo também podcast de vários autores. Aí eu falei, não, por que eu tenho que esconder? Não, pelo contrário, é uma oportunidade que eu estou tendo de expor mais o meu trabalho, então não, tem que falar. Porque quem lê não vai ler o que eu estou falando com você aqui agora, né? O que está escrito lá é uma linguagem criativa, aqui eu estou falando de uma forma mais simples e resumida no sentido geral, né? Nesse volume 2 aí, por exemplo, eu fiz uma homenagem ao Jorge Amado, porque foi quando caiu a ficha, só fui lembrar que tive esse encontro com ele quando eu publiquei o primeiro volume, que veio, que eu relembrei que tive esse encontro com ele. Eu falei, caramba, agora que eu me lembrei, o Jorge Amado um dia me falou que eu ia escrever um livro, e agora eu tenho o livro volume 1 publicado. Que coisa maravilhosa, meu Deus, muito obrigado. Incrível. Aí, por isso aqui, ó, eu tenho dentro da capa desse livro, eu tenho uma homenagem ao Jorge Amado.
Jorge Amado, além de um excelente escritor, já foi um visionário também. Aí foi na Bienal, né? Aí foi na Bienal do Na Livro, Bienal. 2022. Pode falar, Renato. Que Descreve. Ah, o violão não podia tá de lado, não né? podia estar de Claro. lado. Esse violão foi uma. Meu pai faleceu e deixou para mim na casa do meu irmão como presente. Meu pai foi cantor também, né? Ele cantava, além de advogado, ele largou a música para ser advogado em Minas Gerais. E também foi radialista. Meu pai teve um programa de rádio, foi onde ele conheceu minha mãe na época. Minha mãe se inscreveu como caloura para cantar, minha mãe cantava, e se conheceram e se apaixonaram e casaram. E daí surgiu essa figura aí. Além de outros irmãos, né? Ô, Renato, aonde a gente encontra esse teu livro lá no Brasil? No Brasil, esse livro encontra na Amazon com BR, na Amazon com BR Na tem, Amazon, né? na Amazon com BR tem, também tem no Clube de Autores, tem em vários portais, encontra no Ponto Frio, em várias lojas E que época foi isso, Renato? Qual mês que foi isso? Você se lembra? da Bienal. É. A Bienal foi em novembro, entre novembro e dezembro, foi de 27 de dezembro, 27 de novembro a 12 de dezembro. Você passou esse tempo lá na Bienal, Na Bienal, autografando. todos os dias, expondo lá. Foi uma experiência muito bacana, aprendi muito. Eu voltei para cá com uma gama de conhecimento, de aprendizado com o pessoal que tem mais experiência de Bienal, também com escritores trocando informações que me deram umas dicas, né? E tudo isso acrescenta para as próximas edições que eu estou escrevendo, né? Para os próximos volumes. E até também uma das edições, o volume um, eu fiz a terceira edição baseado nessa experiência que eu tive na Bienal, de uns toques que eu recebi conversando com editores e com autores, que eu falei, caramba, eu tenho que mudar isso aqui, esse detalhe aqui no livro tem que mudar, que não está legal, de acordo com essa visão dessa galera que eu não tinha, que para mim, né, em princípio, eu marinheiro de primeira viagem, né, autor iniciante. Né? A proposta desse livro são 5 volumes, formatando a coletânea Caminhos e Descaminhos, de 5 volumes. Tem os 2 publicados, esses 2, e escrevo o terceiro, e tenho mais quarto e o quinto. Só que depois que eu publiquei esses 2, que já foi um feito bacana, já foi um feito que eu consegui, que não foi fácil, também teve um custo, as minhas reservas de investimento, sem ter suporte, foram acabando, né? Porque eu gastando, produzindo música, produzindo livro, viagem ao Rio, né? E viagem paga por minha conta. Eu fiquei numa parte do hotel na Barra da Tijuca, quase em frente ao Rio Centro, sabe? Mas não por vaidade, não, porque eu tinha que estar lá às 7 horas da manhã. Meu irmão mora em Beto Ribeiro, eu poderia ir, mas eu nunca ia chegar às 7 horas da manhã na Barra. E também é perigoso de madrugada sair, né, para poder ir para a Barra. E eu que estou fora do Rio já não tenho aquelas manhas como quem mora lá, né? Os, as É. vielas, os becos, aonde parar, eu já não tenho isso. Eu, de certo ponto, quando chego no Rio, os primeiros dias ainda sou turista agora, porque eu perdi tudo aquilo, né, que eu tinha lá do dia a dia. Já não sou aquela pessoa que vivia o dia a dia lá, né? Então, Tá certo. né, eu fiquei na Barra e tal, então eu estou dando um tempo agora para poder ver se entra cachê de shows e tal, das vendas, para poder eu seguir investindo. Aí por isso eu tive que fazer uma pausa. Mas como eu falei, poxa, como eu publiquei 2 livros em 2 anos, é um feito. Então não tem que correr para publicar, mas não vou dar um tempo, esperar um pouco. O projeto já está praticamente no papel todo. O projeto já é um projeto pronto, é só finalizar etapas. Eu não vou correr, não. Esperar entrar um din-din mais ou menos, entrar uma graninha para poder seguir investindo mais, para poder fazer Renato, mais. aí na Alemanha não tem uma lei a lei Rouanet, né? Não, Você sabe como é que é a lei Rouanet aqui, eu né? sei como é que é. Aqui. Eu já tentei coisas com a Lei Rouanet aí, para fazer um projeto aqui que eu fiz, e não consegui nada. Eu sei que aí é uma panela que eu não quero nem entrar em detalhes políticos, mas né, é melhor não.
Mas você sabe o que eu quero É, falar, nós né? não falamos de política, mas você está certo, é uma panelinha, né? É, Talvez agora você sendo amigo do Jorge Amado, prestigiando o Jorge Amado, sabe que a panelinha está na Bahia, né? tem toda uma linguagem nesse sentido. Eu não quero entrar nesse detalhe, não. Mas sabe de uma coisa? Eu, sinceramente, irmão, olha, eu fiquei tão feliz com essa liberdade de não ter compromisso com essa. Claro, meu amigo, Porque é eu sei muito que, claro. uma vez comprometido, você fica preso a certas coisas, e você sabe que eu não quero, entende? Eu prefiro ficar livre. Você dorme bem à noite, para que isso, né? Se você dorme bem à noite, para que trazer um Exatamente. problema Eu para prefiro você? fazer quando der, quando tiver condição. Já fiz 2, já é um feito. Então não tem que correr, mas não vou ficar correndo atrás de lei para depois ficar preso com determinadas situações. Eu não quero, sabe? Aí não, eu prefiro ficar assim. Renato, a gente já tá... Renato, você quer tocar alguma coisa? Porque nós já temos mais 5 minutos só para a gente encerrar. Porque senão a gente tinha que ficar aqui o dia todo. A bagagem que você está trazendo para a gente é muito grande. E, E a gente e, e eu procurei resumir ao mínimo possível para a gente não tomar tempo. Já estamos aqui quase 1h30. eu sei disso, eu sei disso. Sim, eu vou sair. Renato, Vamos sair então com a música Vida de Cigano, que é uma música que eu compus aqui quando eu tinha muita saudade do Rio, fez parte da fase difícil que eu tive. Aí eu fiz a música Vida então de. vamos lá. Vamos lá. Aí fiz a música Mané, mais uma canja, hein? Mais uma canja, Mané. Uma canja do Renato Pantera. A Vida de Cigano. Ficou assim, ó. Pabadabadabadabadabadabada. Paia. Pabadabadabadabadabadabada. Pabadabadabadabadabadabada. Paia. Pabadabadabadabadabadabada. Tomei a decisão. E agora, irmão? Como fazer para me livrar dessa situação? Padadá, 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 cada dia é uma eternidade. Bate em meu peito uma grande saudade. Saudade dos dias de praia, daquele sol de domingo em que eu pegava na viola e fazia o carnaval. Gente de todo mundo comigo a cantar. Como era lindo meu verão na beira do mar. Como era lindo meu verão na beira do mar. Como era lindo meu verão na beira do mar. Mas e agora só me resta o violão. Tipo vida de cigano sem direção. Mas e agora só me resta o violão. Tipo vida de cigano sem direção. Pabadabadabadabadabadabada. Paia. Pabadabadabadabadabadabada. Pabadabadabadabadabadabada. Paia. Pabadabadabadabadabadabada. Padadá. Renato, as suas despedidas e as suas observações finais para os nossos internautas, amigo. Renato, esse script que você mandou, podemos publicar isso? Podemos colocar na Rede Ambiente TV? Pode? Você nos autoriza? Autorizo. Autorizo. Então, as suas despedidas, seus comentários finais, que nós estamos encerrando a nossa entrevista, infelizmente, o tempo. Eu quero, primeiramente, agradecer a você, Jorge, pelo convite de participar do seu podcast. Maravilhoso. Eu que agradeço. Foi uma interação maravilhosa, um prazer grandérrimo te conhecer, um cara assim, super 10, show. E o seu também colega que trabalha com você na produção, como é que chama?
Gilvaneide. Gilvaneide, Gilvoneide. Gilvaneide também muito obrigado pelo suporte para o podcast funcionar, né, bem, gravando. E a todos os ouvintes, agradecer pela audiência, por assistir. Quem ainda não assistiu, que assistam. E também indico a acompanhar e seguir ao nosso brother Jorge Neumann com seus podcasts, com suas publicações muito pontuais, interessantes e positivas. E foi um prazer muito grande contar um pouco da minha história de forma resumida, porque senão vocês não vão ler o livro. Tem que ler o livro, então tem que ler não. Mas aí se eu contar toda a história não tem graça. Mas eu dei um pouquinho de spoiler, mas claro que dentro do livro, por exemplo, a linguagem que eu uso é uma linguagem que não é bem a que eu uso para dialogar, né? Normal. No livro tem uma linguagem mais criativa, a linguagem de escrita literária, tem uma coisa assim, não é um livro robusto que é para meia dúzia de leitores, é um livro com a intenção do maior número possível de leitores se motivarem a conhecer a história, né? Então, é um prazer muito grande expor um pouco do meu trabalho e desejar a todos vocês um ótimo fim de semana, a você também, George, ao seu amigo também, Veneide, né? E todos os seus familiares, que todos fiquem com muita saúde, muita paz, prosperidade e muita paz e muita alegria na vida. E estamos aqui para qualquer outra oportunidade e que curtam as minhas músicas no Spotify também. Tem no Spotify, no Deezer, Renato Pantera, Deezer, Renato Pantera Amazon. Tem os vídeos também no YouTube, é só colocar Renato Pantera, aparece lá, ou então colocar o título no quadrinho de procura do YouTube. E compartilhar com os amigos, se inscrever no meu canal, Renato Pantera, no YouTube, me seguir no Spotify também, será um prazer. E também vai me ajudar muito para que o Spotify e outros portais, e outras plataformas e portais me ajudem a propagar mais o meu trabalho para que mais pessoas conheçam, para que mais pessoas me sigam e que eu também, como sou uma pessoa de muita recíproca, siga-os da mesma forma também. Um grande abraço a todos, beijos e abraços musicais e literários. Valeu, Neumann, Jorge, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por essa oportunidade de falar um pouco do meu trabalho e desejo a você tudo de bom, muito sucesso com o seu podcast, Fuga de Talentos, que eu tenho, inclusive, o título é maravilhoso, bem interessante. Desejo a você tudo de bom. Amigos internautas, entrevistamos o nosso showman, o nosso escritor e o nosso ator Renato Pantera. Renato César da Silva Coutinho, muito obrigado, Renato, que você vai ter sucesso, o seu caminho vai ser de estrela. Mané, vamos nessa aí que nós já tivemos uma canja aí do nosso showman Renato Pantera. É isso aí, Gil, vamos terminar. E, amigos internautas, não esqueçam de ir no YouTube, Rede Ambiente TV e assista mais uma entrevista e hoje diretamente de Berlim com Renato Pantera. Obrigado, Renato. Não Felicidade é de quê. aí, Renato. Não é de quê, com todo carinho. Grande abraço.